Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Saúde com Propósito, o podcast que marca os 80 anos da CUF. E ao longo da sua história, a CUF assumiu uma missão de prestar cuidados de saúde com elevados níveis de excelência. Já em 1945 era reconhecido o nível de profissionalismo dos que trabalhavam no hospital da CUF, com o grupo a concretizar uma das primeiras estruturas de hospitalização privada em Portugal, munida das mais recentes inovações, incluindo a primeira sala de esterilização do país e até o primeiro equipamento de TAC em Portugal. Os anos passaram, os valores permanecem os mesmos e no equilíbrio entre humanismo e tecnologia, hoje com uma rede de hospitais e clínicas espalhados por todo o país. A CUF continua a apostar na diferenciação clínica e isso tem distinguido como um líder na saúde em Portugal, suportando-se em equipas robustas, com todas as valências e no trabalho multidisciplinar, colocando sempre o doente no centro. E é precisamente para falar sobre a importância da diferenciação clínica para a CUF que se juntam hoje a nós Dr. Manuel Cunhaçá. Olá, boa tarde, obrigada por se juntar a nós. É coordenador de Neurocirurgia da Unidade de Tumores Cerebrais e do Centro de Neurociências do Hospital CUF Tejo. E também o Dr. Pedro Marinho Lopes. Olá, obrigada. É coordenador clínico de Radiologia de Intervenção na rede CUF. Obrigada aos dois por estarem aqui. É muito engraçado porque nós falamos de uma estrutura com 80 anos, e 80 anos é um velhinho para nós, não é? Mas a CUF acaba por ser um velhinho bastante jovem, ou que tem conseguido manter-se bastante jovem. O Dr. Manuel Cunhaçá já está com a CUF há muitos anos, mas a sua história com a CUF é ainda anterior a si. O seu pai já tinha aqui teve um papel desde muito novo. As suas primeiras experiências com a CUF remontam a esses tempos, imagine, as memórias até. Sim. O meu pai era neurocirurgião e não foi o primeiro neurocirurgião da CUF, mas foi dos primeiros. Bem, a neurocirurgia é uma especialidade relativamente jovem, nasceu na primeira metade do século XX, como ramificação da cirurgia geral, como tantas outras, nos Estados Unidos, de uma forma organizada, e, portanto, nos anos 40 estava este grupo a constituir esta unidade hospitalar, não uma clínica, mas uma unidade hospitalar, o que faz toda a diferença. Exato. Exatamente. O nosso sistema de saúde tinha os hospitais ditos públicos, estatais, não é? E depois tinha umas clínicas, mas verdadeiramente a CUF foi a primeira instituição concebida com outro desígnio, com outra ambição de conseguir preencher as necessidades dos doentes naquilo que nós chamamos hoje em dia, e também costumamos associar a um hospital. Mas qual é que é a principal diferença entre um hospital e clínicas? A dimensão, muito o âmbito, a quantidade de especialidades que abarca, a disponibilidade dos meios complementares de diagnóstico é uma concepção diferente, maior, mais ambiciosa. É extraordinário, não só isso, como também o ter sido idealizado num contexto com uma importância social tremenda, não é? Um grupo que se preocupou, uma pessoa que se preocupou, uma família que se preocupou em não só constituir um império do ponto de vista industrial e depois noutras vertentes, felizmente, precisávamos de ter sido muito mais, mas também ter uma preocupação social com as pessoas que lá trabalhavam, e não só no sentido de facilitar cuidados de saúde com diferenciação cada vez maior, não só às pessoas que podiam, mas também às pessoas que trabalhavam neste universo. Portanto, acho que é uma coisa muitíssimo digna de relevar. A história é uma coisa que nós não devemos esquecer. Aqui trabalharam, enfim, falarei só da minha especialidade, mas pessoas, o Dr. Joaquim Gama Imaginário, depois a geração do meu pai, depois, mais tarde, enfim, todos conhecemos o professor Labantunes, o professor Trindade, o próprio, enfim, portanto, os grandes vultos da neurocirurgia portuguesa, lisboeta, pelo menos, mas, enfim, trabalharam aqui e nesta especialidade como noutras, não é? Lembra-se de conhecer este hospital, não este especificamente, porque estamos na CUF Tejo, mas o hospital... Sim, exato, era o primeiro, foi o primeiro. Lembra-se de como era no tempo do seu pai e das principais diferenças e do meu. Em relação Trabalhei lá também muitos anos. Mas as principais diferenças entre o tempo do seu pai e o seu? Corresponde à evolução natural da medicina, não é? Nesse tempo, nós percorríamos as ruas de Lisboa, provavelmente os mais jovens não se lembram, mas quer dizer, tinha dísticos nas paredes dos consultórios com os nomes dos senhores doutores, e havia coisas que se chamava doenças do sistema nervoso, doenças das senhoras, calculo, e portanto isso correspondia de alguma forma à própria evolução. A história é este mesmo, diziam, o país há 50 anos era muito mais atrasado do que é hoje. Sim, a Itália, os Estados Unidos, isto... Só quando nasce é para todos, mais de uma forma geral. E, portanto, correspondeu a este agregar das especialidades, destes saberes, das tecnologias, porque isso também corresponde a uma lógica de economia de recursos, potenciar esses mesmos recursos,
E também, como disse, e bem, uma coisa que sempre foi óbvia, que as coisas são centradas no doente, da mesma forma que a medicina sempre foi personalizada, que é o clichê do dia, que hoje em dia fazemos medicina personalizada. A medicina sempre foi personalizada, não é? As civilizações pré-colombianas, quando faziam aqueles buracos nas cabeças das pessoas, era personalizada àquilo que pensavam que estavam ali os humores que iam sair, e às vezes acertavam, outras vezes não. Hoje em dia, essa personificação da medicina é muito mais sofisticada porque é alavancada em conhecimentos muito mais estruturados, muito mais profundos e que permitem ir muito mais longe. Este avanço da tecnologia, do Pedro Marinho Lopes, é, é algo que ajuda muito, imagino, a prática da medicina, mas que não tem o efeito que pode ter se não se mantiver isto que o Dr. Manel estava a falar, de manter o doente no centro. Ou seja, se de repente olharmos só para a tecnologia, é capaz de muita coisa, mas se perder o foco do doente, isto pode ser mais mau do que bom. Claro. Na sua experiência na radiologia de intervenção, a tecnologia é de facto fundamental, não existiria a radiologia de intervenção se não existisse a tecnologia. Mas como é que isto faz a diferença? E, portanto, enquadrando aqui um bocadinho, a radiologia de intervenção é uma área de diferenciação dentro da radiologia, portanto, ainda mais jovem, talvez, ou bastante mais jovem que a neurocirurgia. Nós, recentemente, o ano passado, fomos reconhecidos em Portugal como uma subespecialidade, portanto, estamos ainda a fazer um bocadinho esse caminho. Mas depois, Ainda não são uma especialidade por si. não, portanto, é dentro da radiologia, depois há uma área, uma fase era da diferenciação, e nós aqui em Portugal fomos até dos países pioneiros a ter isso, somos agora uma subespecialidade. Portanto, depois de termos radiologia, podemos dedicar-nos a esta subespecialidade. Tem por objetivo, quer o diagnóstico e o tratamento de patologias com recurso a técnicas de imagem e de um modo minimamente invasivo. E, portanto, aí obviamente que a tecnologia tem um papel fundamental. Portanto, nós andamos sempre à procura daquilo que é menos invasivo, daquilo que, com o recurso da imagem, portanto, conseguimos ser obviamente mais precisos, ter menor taxa de complicações, trabalhar muito no regime de ambulatório, portanto, aqui também já um bocadinho focar-nos na medicina de valor, na medicina de precisão, e depois, claro, focar na parte do paciente. E isto tem por base também equipas de excelência e, se calhar, este propósito que a CUF tem muito também do humanismo, de se dedicar individualmente a cada caso. Claro que, como foi aqui referido, desde sempre que os tratamentos são obviamente personalizados, mas cumpre-nos ter um bocadinho esse cuidado e conseguir ter tempo para cada doente em específico. E dentro da radiologia de intervenção temos sempre feito um bocadinho esse trabalho também mais clínico, portanto não só técnico, mas ver-nos também como uma especialidade clínica e que tem espaço também para perceber as individualidades de cada um dos doentes. Porque nós olhamos para esta tecnologia toda que tem aparecido e até robôs, inteligência artificial, enfim, um sem fim de tecnologia e de instrumentos novos aplicados à medicina, ah, mas esquecemos, se calhar pensamos, bom, o médico agora tem estes instrumentos todos, vai conseguir fazer imensa coisa. Mas é preciso estudar, não é? É preciso praticar, é preciso... Pois. Quantas horas é que é Há bocado preciso? eu ia fazer esse comentário, mas ainda bem que o fez, porque fez, sim, centrado no doente, centrado na tecnologia, centrado no doente parece-me óbvio, não é? Nós só centramos mais se conseguimos perceber melhor o que o doente tem e acertar exatamente o passo àquilo que o doente precisa. Essa é a forma que nós temos de melhor assistir aquilo que os doentes necessitam. Mas verdadeiramente a tecnologia não existe sozinha. Um bisturi já seria só um bisturi, não, por trás aqui da então é tecnologia, ainda maior, este não é? aspecto é muito importante. Por trás da tecnologia tem que existir alguém que opera essa tecnologia. Portanto, falo dos médicos, com certeza, falo da cirurgia, que é aquilo que eu faço, mas falo em todas as áreas, não é? E esse aspecto, por vezes, parece ficar um bocadinho descurado com esta ideia peregrina de que as máquinas fazem tudo sozinho. Pode ter uma excelente máquina, se o operador for O potencial para a asneira é gigante. menos Apto. hábil, ou com menos bom senso, Ou pode menos ser hábil e preparado. não ter bom senso, os resultados podem não ser os melhores. Portanto, e acho que esse também é um aspecto que o papel da CUF releva, é que tem feito ao longo do tempo uma procura no sentido de constituir equipas que sejam, que tenham créditos e que tenham um comportamento ético, deontológico, homogéneo, porque a medicina não é esdrúxula, mas a medicina é uma coisa que toda a gente percebe. Se não perceber, o problema está da parte de quem explica. E, portanto, tem que ser um exercício de uma meticulosidade, de um rigor científico, e se levarmos a conversa noutro aspecto, esta disciplina que estava a falar é absolutamente fundamental. E rigor.
E são muitos anos de estudo para aprender a técnica, são muitos anos de estudo também para perceber quando é que vale a pena, de facto, fazer determinado procedimento, quando é que vale a pena fazer outro, ou como é que se aprende a definir aquilo que é importante em cada momento, para cada doente, em cada situação? Eu acho que vem sem dúvida do conhecimento, vem da certificação, portanto, vem da aprendizagem que não acaba, não é? Que há de se manter sempre ao longo da vida, e vem da experiência, e vem, sobretudo, acho que cada vez mais vem do trabalho em equipa. Portanto, vem da discussão de casos, e em equipa, seja dentro da nossa E especialidade, seja, multidisciplinária, sim, não eu é? acho que a CUF é um bocadinho este funcionar em rede, estes vasos comunicantes que vai tendo e que nos permitem um bocadinho, lá está, fugir às vezes de decisões individuais ou mais condicionadas pelo nosso viés, às vezes, de pensamento, porque estamos muito focados, às vezes, na nossa área. Eu costumo dizer que a radiologia de intervenção, focando, claro, aqui na minha área, muitas vezes, quer dizer, primeiro que se estranha, não é? E depois que se vai entranhando. E no início, muitas vezes, os colegas ainda não estão suficientemente alerta para aquilo que nós podemos fazer, para qual é o papel que podemos ter. E depois, numa fase inicial, se calhar com a colaboração, com a resolução de alguns problemas que lhes surgem, vão começando a conhecer um bocadinho a especialidade, e depois até vamos tendo espaço a fazer o tipo de procedimentos e afins. E, portanto, eu acho que sem dúvida que é este espírito de dúvida, de crítica, de querer evoluir e, sobretudo, também de estar muito aberto às outras especialidades e ao contacto com os colegas, que nos permite evoluir. O que também funciona muito do facto, ou vem muito do facto de a CUF funcionar como uma rede, não é? Não há aqui hospitais que são ilhas, há uma rede e, no fundo, vocês acabam por conseguir ter contacto com casos de todos os sítios, são contactados por médicos de outras estruturas da CUF, acabam por ganhar, enfim, acesso a mais casos, a mais casos Sim, quer específicos. dizer, isso é um esforço, isso é uma tendência também normal da evolução do exercício da medicina num grupo constituído com estas ambições, não é? E tão longevo quanto o da CUF, que é um dos méritos que tem, é porque tem, isto não é um esforço De 8 anos são não é uma 80, não corrida é? de 100 metros, é uma corrida, e de longe que a CUF está à frente nesta corrida desde sempre, foi mérito de quem iniciou este projeto, mas continua firme, muito mais firme ainda do que o início, e portanto esse é um aspecto que pessoalmente me conforta bastante, é fundamentalmente isso, e a relação que tenho com as pessoas aqui dentro me faz com que me sinta bem, me sinta bastante bem a trabalhar aqui na CUF. Essa rede nacional é uma estratégia também de alargamento destes cuidados à população do país em forma geral, e também uma forma de sustentar este projeto, não é? E a CUF é um bom exemplo de que, com uma enorme resistência à adversidade, seguramente que a família que está por trás lhes poderá contar episódios de como é que conseguiram resistir à adversidade e voltar, aguentar durante um período muito difícil e depois a expandir, e numa colaboração com o que se passa do lado estatal. Se algum espaço vazio existe, é porque deixam o espaço vazio, não é? Portanto, a competição para mim é a coisa mais importante, porque viver sem competição Tendemos a ficar sentadinhos no nosso canto sem fazer não, grande coisa, não é? quanto mais, Além de quanto não mais ter não graça nenhuma. seja, quanto mais não seja, se bem pensar, é anti o que Condição nós humana. somos. Exatamente. O Dr. Manuel estava aqui a focar um ponto engraçado, que é esta complementaridade. O Pedro fez exatamente esta escolha, ou seja, em determinada altura da sua vida pensou, bom, é aqui que eu quero fazer o meu caminho. Porquê? O que é diferente? Qual é essa diferenciação que aqui lhe permite ter acesso, que se calhar o motivou a fazer esta escolha? Foi porque consegue aqui ter esta perspectiva de futuro de vou ter tempo e capacidade e acesso a determinados instrumentos e ciência e tecnologia que poderia não ter, ou não ter tempo para exercer no outro lado? Sim, a questão do tempo é sem dúvida relevante, mas sim, eu fiz recente, portanto, eu estava até há 2 anos, estava num projeto público em que estava a coordenar um serviço que teve também um crescimento bastante interessante e uma implementação bastante relevante a norte. Portanto, fomos o único centro do norte, só havia 2 no país que tinham prevenção 24 sobre 24 horas, portanto, houve ali uma série de pequenos desafios em termos de equipa, de gestão de equipa e de esforço. E, portanto, era um projeto que muito me dizia e com o qual eu aprendi a evoluir muito. Aqui, neste momento, o projeto é um bocadinho diferente na perspectiva em que estou focado, claro, no setor privado e no desenvolvimento da radiologia de intervenção neste setor. Portanto, houve aqui mudar um bocadinho o mindset, aquilo que era, se calhar, o core dos procedimentos que tínhamos e o core das preocupações. Aqui o grande desafio, por um lado, nós temos já
um grupo que está muito estruturado, portanto, costumamos dizer que é quase um cruzeiro, não é? Cruzeiro de luxo, que funciona bem, que já vai embalado, mas às vezes é difícil, pequenos ajustes tornam-se difíceis em alguma dimensão tão grande. Ainda assim, aquilo que eu tenho sentido é que há efetivamente o reconhecimento desta área como área com potencial interesse, com capacidade de desenvolvimento enorme, e foi-me fornecida essa possibilidade, portanto, de fazer crescer esta área, que ainda era relativamente embrionária, portanto, e não tinha ainda uma implementação nacional, uma implementação muito regional, mais ainda a Lisboa, já com um trabalho significativo aqui feito, mas a Norte ainda faltava, se calhar, algum trabalho. Portanto, aqui o desafio foi um bocadinho perceber em que ponto estávamos, analisar, aquilo que eu gosto de fazer, e depois projetar. E agora, felizmente, estou na fase do realizar, ou do tentar realizar. Sempre muito com o foco do trabalho de equipa e do trabalho de implementação mais alargada. Portanto, temos vindo a desenvolver equipas mais uma vez, de pessoas que se dedicam exclusivamente a esta área, portanto, que têm já qualidade e reconhecimento na praça, mas em cada uma das suas cidades, das suas áreas, temos vindo a fazer crescer. Recentemente fizemos os primeiros procedimentos endovasculares em Coimbra, e quando eu digo que fizemos, não fui eu, foi a equipa de... São várias redes, no fundo. Exato, sim, no fundo é a equipa de Coimbra que desenvolveu agora, portanto, aqui muito sempre foi isso que no fundo foi dar essa possibilidade, e é isso que eu estou a tentar também trazer para a rede. Por um lado, claro, tenho os meus projetos mais individuais, onde trabalho no Norte, mas depois de ter esta visão global. E sem dúvida que a CUF oferece isso, porque tem as instalações, já tem a forma de trabalhar, já está bastante standardizada, e depois é só adaptar aqui uma nova área, um pequeno braço que vamos acrescentando. E quando falamos em radiologia de intervenção, nós não estamos a falar só de tratamento, nem só de... O que é exatamente no dia-a-dia? Ou seja, que tipo de intervenções é que faz? Pode nos contar alguns casos específicos, sem falar em pessoas? Claro, é uma área muito abrangente. Portanto, nós dividimos, por um lado, naquilo que é as técnicas de diagnóstico, coisas tão simples como, por exemplo, as biópsias. Às vezes pensam que fazer uma biópsia, a maioria delas são guiadas por imagem, isto é errado de intervenção na sua base. Depois temos tratamentos percutâneos, que muitas vezes são alternativas à cirurgia. Por exemplo, as técnicas de termoablação, em que nós vamos tratar lesões percutaneamente, portanto, com uma agulha que é inserida pela pele na lesão, e, portanto, de modo minimamente invasivo, quase sem cicatrizes. Depois através do calor... Nesse caso, sim, estão relações através do calor ou até do frio, que vamos entre aspas, matar aquela lesão. E depois temos aquilo, pronto, que se calhar que nós mais vamos gostando, que é a parte endovascular. Portanto, fazemos uma série de tratamentos, de embolizações, portanto, de tapar ou abrir artérias, dependendo do caso. Nesse particular, há uma área que me é cara, que eu tenho vindo a desenvolver, que implementamos ainda no meu anterior serviço público, e que foi a CUF também o primeiro serviço privado a desenvolver, que são as embolizações musculoesqueléticas, portanto, que é aqui uma área bastante recente dentro da medicina e que tem por base o tratamento de dor em doentes que não são candidatos cirúrgicos ou que não tiveram boas respostas com as técnicas tradicionais. Temos vindo a desenvolver um bocadinho essa área na CUF. A esse propósito, lembro-me de uma doente que tratámos recentemente, uma jovem de 97 anos, e portanto que era difícil ser oferecidas alternativas cirúrgicas pelas comorbilidades e afins, e ela estava com um excelente estado geral, dentro da idade, mas estava bem, verdadeiramente bem, e tinha bastante dor no ombro, que era algo que a preocupava muito. Eu aceitei o desafio, no fundo, de a tratar com uma técnica endovascular, com acesso radial, portanto conseguimos reduzir ali significativamente a dor, e isso trouxe-lhe com 97 anos. Com 97 anos. E são estes pequenos desafios, claro. Pronto, foi um caso que eu vi em consulta, que quando tive tempo de analisar a doente, perceber que o que lhe disse foi se efetivamente ela tivesse um património vascular que me permitisse estar tranquila a tratá-la, que íamos tentar, e acabamos por conseguir. Portanto, tivemos ali algum sucesso. Ou seja, sem dúvida que começamos a ter aqui respostas interessantes, bem diferentes daquilo que é o habitual, e com uma vantagem, estamos muitas vezes no início de técnicas novas. Isto também a nós dá-nos alguma motivação de estarmos na frente e tentar perceber o que é que está a acontecer do ponto de vista de mais atual. Doutor Manel, há casos naturalmente que nos marcam, mas isto da medicina é o dia-a-dia que conta, não é? São os casos não mediáticos, os que acontecem todos os dias, e o sucesso em todos esses casos. Como em tudo na vida. Exato. É o pequenino, o muito, é que faz... É o fazer sempre sistematicamente bem, para depois poder fazer as coisas extraordinárias. E como é que se estabelece? Em Portugal às vezes desmonta-se o contrário, é o primeiro a fazer o caso extraordinário. Isto é uma abordagem perfeitamente bacoca. E como é que se monta os padrões fazendo isto? Para isto é um trabalho sistemático todos os dia-a-dia. dias, não é? De fazer as coisas bem feitas e montar a pirâmide de baixo para cima, não é? Isso só porque não faz sentido nenhum fazer uma coisa absolutamente extraordinária e depois fazer o resto tudo que mal. é completamente espúria, não é? E depois, se quiser, e o resto... Ou tudo só razoável. Portanto, o trabalho é esse.
E que desafios é que se põem? É tentar temperar um bocadinho esta febre tecnológica e da inteligência artificial com aquele que é o cuidado às pessoas? É com É uma pergunta tentar interessante. prevenir mais? Enfim, quais é que são Não, os eu acho que, quer desafios dizer, bem mais... ver, temperar se calhar é um termo até adequado, porque resistir seria uma prova de falta de inteligência, porque o Com certeza. progresso é isto mesmo. Agora, nem tudo, nem todas as alterações que advêm deste progresso podem ser utilizadas da melhor forma, não é? E às vezes não é da melhor forma, Não se justificam, não é simplesmente. por dolo, mas é por falta de entendimento do que é que isto leva, não é? E, portanto, a tecnologia, muita da qual nós dispomos, adveio de desenvolvimentos que não são sequer na área da medicina, são áreas militares e afins, mas que nos facilitam a vida, sim, tudo isso nos ajuda a perceber melhor, primeiro, a gênese do problema, o comportamento do corpo humano na normalidade e na patologia, para depois adequar o gesto terapêutico, não é? Sendo que nos dias de hoje, e à semelhança do que eu estava aqui a dizer, a grande transformação que eu percebo na medicina, para além destes efeitos da robótica e destes que podemos também chegar lá, é o envelhecimento da população. Não é? Nós hoje tratamos, quer dizer, Que é um desafio eu gigante, lembro não de vir é? dos Estados Unidos em 92 e operar ainda no serviço, no Egas Muniz, que era o serviço do meu pai, um senhor de 86 anos e ele-me tirando a carta de condução. Mas o senhor dizia-me, doutor, eu estou aqui, e pronto, lá operei. E o senhor depois telefonei-lhe 2 anos ou 3 anos depois, disse, sim, o meu avô morreu, mas olha, morreu 2 anos depois de um cancro do cólon que tinha. Hoje em dia, 90, 95, 70, estes organismos, as pessoas estão bem e dizem por que razão se desnegam um tratamento. Sim, porém, Mas também não têm 40, nós não quando é? desencadeamos uma ação, temos uma reação. Estes organismos são extremamente frágeis, há uma fragilidade que é inescapável, por muito bem que esteja, os anos estão lá. E, portanto, é preciso ter muito bom senso naquilo que se propõe, mas, sobretudo, porque há também uma tendência que foi posta na cabeça das pessoas de que tudo na sociedade, tudo tem solução. É um bocadinho como ir à garagem. Tenho aqui o motor, as velas gripadas, substitui-me as velas e eu saio lá de novo. Mas Não às vezes é existe. preciso de comprar um Não, carro mas é que novo, não não é? existe, por muito bem que corra, não sai novo. Claro. E esse é um ponto de princípio, é um ponto de conversa absolutamente fundamental. Aquelas pessoas que vêm, e isto é sistemático hoje em dia, não, eu tenho um problema, o senhor é o solucionador de problemas, toma aqui o problema, resolve e eu venho cá buscar a minha avó, a minha mãe e a minha prima daqui a 2 dias. Não existe, isso não existe. Quer dizer, e é um péssimo princípio. Porque mesmo quando nós fazemos as coisas bem, podem não correr tão bem, e há fatores que nós não controlamos. Portanto, é Claro. preciso, para cada caso, temperar a nossa atitude com inteligência, com muita perícia, mas com muito bom senso. A meu ver também, como tinha dito já aqui há uns tempos, acho que é uma boa parte daquilo que nós definimos como inteligência é bom senso, não é? Porque ter as E não mãos é não só na ligadas. medicina, não é? Não, em tudo, E vai rareando, vai em rareando. tudo, vê aí muitas pessoas. Eu, se me permite, eu noto muito isto, por exemplo, no procedimento até relativamente básico que vamos fazendo, que é, por exemplo, nas biópsias e na área da oncologia. Não é? Quer dizer, é a questão das pessoas, todas têm que chegar a um diagnóstico. E muitas vezes digo, não é só questão técnica de conseguir ou não fazer a Claro. biópsia. Por um lado, há complicações ou potenciais eventos adversos que podem decorrer, mesmo que se faça o que é correto, o que fizemos tudo bem tecnicamente, podemos ter esses efeitos, portanto há um risco e um benefício. Muitas vezes é ok, até vamos chegar a um diagnóstico, mas e depois? Não é? O que é que vamos dar a seguir? Portanto, lá está este bom senso e às vezes lá está o pensamento em equipa, ok, depois temos o diagnóstico, vai alterar ou não a abordagem, vamos ter capacidade de operar o doente ou não vamos? Eu tenho muitas vezes essa discussão com os colegas quando me solicitam os procedimentos, que é isto, quer dizer, não é só o conseguir ou não fazer, não é? É o enquadrar naquilo que depois vai ou não interferir com o doente e com a qualidade dele e, sobretudo, minorar também os riscos. Claro, Acho que é algo claro. que E o temos que médico ter em saber o mente. terreno que pisa, não entender que tem solução para tudo, em qualquer situação, em qualquer altura. Mas isso também vem muito da capacidade do próprio profissional e neste caso da estrutura, encontrar os profissionais certos para manterem esse espírito, não Depende é? muito Porque deste isso é... ambiente ético e deontologicamente correto, Claro. de que esta instituição também é exemplo. E este lado enfim, não só de encontrar os profissionais, mas também de promover, foi um bocadinho o que aconteceu com o Pedro, não é? Que lhe fizeram uma proposta. Você tem aqui determinadas características, é importante essa sua mais-valia para nós, vamos os dois apostar
no progresso. Isso também sentiu isso, que lhe são abertas essas oportunidades, que no fundo Não, mas aumentam a seguramente, sua seguramente, capacidade e a eu diferenciação também clínica, não podia abrir aqui o meu livro de pequenos horrores, não é? Porque, bem ver, todas as semanas eu opero doentes que têm idades que absolutamente proibitivas aqui há uns anos atrás e, no entanto, não há, quer dizer, não há como escapar disso e eu entendo que é uma mais-valia, porque as pessoas vivem mais tempo saudáveis, mas têm problemas mais tarde. e Veja, problemas diferentes, por não é? exemplo, um problema que eu lhe mencionei, o dos aneurismas, não é? Uhum. Que é uma coisa que as pessoas têm, uma percentagem que pode chegar até 3%, e cruza-se com pessoas com aneurismas com frequência, que não sabem que o têm. Operar ou embolizar, que é outra maneira de tratar os aneurismas, por dentro ou através de um clipe, comporta um risco. Com certeza. E comporta um risco aos 40, comporta um risco diferente aos 70, comporta um risco aos 80. Acontece, porém, é que nós estamos a ver aqui as pessoas que vivem mais tempo vêm também a ter rupturas desses aneurismas mais tarde e, portanto, nessas circunstâncias, a situação ainda é mais Ainda é pior. calamitosa. Portanto, põe-se um problema de decisão ético fundamental, que é onde é que nós traçamos o limite daquilo que é... Porque o doente diz-me, então, eu tenho 80 anos, estou ótimo, tenho este problema e o senhor não me trata porque eu tenho 80 anos. Pois só que pode morrer se eu o tratar. Certo, mas isto é, a meu ver, é o que torna a minha atividade, a nossa atividade Claro. interessante, porque eu gosto imenso do contacto com as pessoas, se bem que não gosto nada da medicina paternalista e, portanto, dou toda a liberdade e sou muito objetivo naquilo que digo aos doentes. Muitos deles não gostam porque Pois obriga também a escolher, estão não é? Que não habituados é a um fácil. entorno um bocadinho mais emocional, mas eu acho que a pessoa tem que, nessas circunstâncias, conceder algum espaço para dar mais espaço ao racional para se conseguir chegar a uma decisão melhor. E, portanto, isto é o que torna a nossa atividade mais rica. De outra forma, qualquer robô ou qualquer pessoa que seja treinada para aquele gesto mecânico, se tiver muito jeito, se calhar até o faz melhor do que muitos. Não percebe o que está a fazer, mas faz bem. Esse é que é o drama. Mas o robô é a mesma Nesta coisa, fase. está a perceber? O robô é É exatamente a igual, mesma claro, coisa. só sabe aquilo que lhe ensinarem. E mesmo assim pode falhar, não é? Nunca A sabemos. inteligência artificial que tinha falado ainda é outro tanto, porque bem vê, a inteligência artificial é uma ferramenta extraordinária, eu acho que é absolutamente uma revolução do paradigma do pensamento humano, se quer que lhe diga, da forma como, pelas consequências que vai ter, mas é montada em cima de informação que fornece. Em que é que trabalhar na CUF foi diferente para a forma como exercem a medicina do que, e ainda por cima tendo os dois essa experiência no público, o que é que vos permitiu fazer que não conseguiam fazer do outro lado? Onde ainda fazem, naturalmente, mas Quero o que é ver que a minha vos permitiu? resposta. Não, olha, eu vou-lhe dizer, a resposta para mim é muito simples. Eu gosto de exercer medicina onde quer que ela seja. Gosto muito do desafio que me foi proposto e que mantenho no hospital onde trabalho, que é o Hospital Garcia Dorta, em Almada, numa zona até socialmente mais desfavorecida, e estou bem ciente do papel que aquele serviço e aquele hospital desempenham, e portanto aquilo que eu faço lá e que tenho feito e que temos inovado, satisfaz-me, tenho o treino das pessoas, dos internos no serviço, mas gosto muito de ter, eu sou uma pessoa prezo na medida do possível a minha autonomia. Isto já faz parte de uma espécie em extinção, não é? Mas gosto muito, uma das coisas que me apraz nos sítios onde trabalhei, inclusive aqui, é que diz-me, o senhor está a dizer isto, ou diz isto porque tem aqui um contrato. Não, eu não tenho contrato. Os contratos que eu tenho nos sítios onde eu trabalhei é de aperto de cavalheiro, é um gentleman's agreement. O que eu acho que entendo que é a melhor forma, porque põe isto naquilo que põe a bitola exatamente na aresta que eu gosto, que é, tem que haver uma correspondência de desígnios e de responsabilidade de parte a parte. É de respeito. Que obviamente é baseada no respeito. E portanto, se esse fio se perde de um lado ou do outro, a coisa desaparece. Se não, continua. E olha que eu dei-me sempre bem com isto. Eu fiz a especialidade nos Estados Unidos, tive lá uma proposta para ficar e tive que fazer uma escolha difícil e numa situação destas pus o problema ao meu diretor de serviço e selámos o acordo com um aperto de mão e eu dei-me maravilhosamente e portanto acho que isto é de forma... É isto que eu tento manter e aqui na CUF permite-me expandir para um outro tipo para um outro tipo de população, que hoje em dia é uma população enorme que tem acesso felizmente à medicina, não é pública, mas estatal, portanto esta que as pessoas depois designam com este nome do privado como se fosse um anátema,
Não acho absolutamente nada, antes pelo contrário. E Até porque a complementaridade recomendar-se-ia muito mais, não é? Absolutamente, quer dizer, vejo os serviços que quando as coisas de facto estiveram difíceis, olha, veja, numa malvada Na pandemia, este hospital estava cheio de doentes do Covid. Portanto, acho que as coisas devem ser feitas com naturalidade, não é? Em complementariedade, de uma forma de inteligência e, de facto, dando espaço e tendo respeito por aquilo que é verdadeiramente a condição humana. É que nós não somos, felizmente, não somos iguais, o que não implica dizer que as pessoas tenham que ser subjugadas ou preteridas por diferenças. Não tem nada a ver. Claro. Agora, pelo amor de Deus, a maior felicidade que existe é, de facto, não existirem duas pessoas iguais. Sim, isto era uma grande e dar asa ao mérito. Pedro, é o dar asa ao mérito e este grau de especialização e de treino e de acesso a determinadas condições que para si faz a diferença. Sem dúvida, e para mim algo que é também essencial tem a ver com as estruturas de apoio. Às vezes com a gestão intermédia, com a velocidade como as coisas acontecem. Nós temos aqui eu sou um bocadinho irrequieto, como já se terá notado, e portanto tenho às vezes... Você que chama MacGyver? Não, essa do MacGyver, isso é mais a rádio de intervenção que é vista como, às vezes há um meme em que é apresentado uma MacGyver como rádio de intervenção. Eu não me sinto assim nesse ponto, mas a questão às vezes do irrequieto tem a ver com a velocidade, eu gostar que as coisas aconteçam, não é? Tenho um bocadinho esse espírito para o bem e para o mal. E a CUF permite uma velocidade mais rápida de acontecimento, não é? Às vezes nos sistemas públicos, um bocadinho às vezes mais pesados, temos que lidar mais com aquilo que já existe e é difícil às vezes mudar as pessoas com quem trabalhamos e afins. Aqui acho que acho que a base das equipas de apoio que temos, para mim na fase inicial foi difícil porque são muitas estruturas, são muitos nomes, muitas pessoas, mas depois na prática as coisas funcionam e é ágil, sim. E isso ajuda-nos, né, para quem tem um projeto de desenvolvimento de uma área, que não é só uma questão clínica do meu trabalho, mas quando projeto isto mais a nível organizacional, isso conseguimos ver resultados mais rápidos. Eu acredito muito também nas small wins, portanto, naquelas pequenas alterações que vamos fazendo, e depois no dia-a-dia traduz-se em melhoria na prática, em resultados que depois vão ser substanciais. E eu aqui tenho sentido que isso acontece. Claro que eu gostava sempre que fosse mais rápido, né? Mas às vezes esquecemos que as pessoas têm muito mais trabalho do que responder aos meus e-mails e afins, não é? Portanto, há uma dimensão muito maior que a minha individual, não é? E portanto sou claramente uma gota neste oceano. Ainda assim tenho sentido que mesmo assim vai fazendo alguma diferença, que as coisas surgem e vão melhorando. E nós ficávamos aqui a conversar muito mais tempo, até porque realmente deve ser complicado uma pessoa fazer carreira e fazer da sua profissão a vida dos outros, porque no fundo é o que vocês fazem todos os dias, têm a vida das pessoas nas mãos. Não é difícil. Mas deve implicar aqui um grande autocontrole. Aliás, vocês estão aqui com uma postura perfeitamente descontraída, esta parte é toda fácil, não é? Depois o resto é o que está cá dentro. Às vezes é mais difícil. Essa ponderação parece para fora que é fácil, para dentro não será assim tanto. E esta conversa poderia estender-se realmente muito mais horas, mas hoje ficamos por aqui. Junte-se a nós no próximo episódio de Saúde com Propósito e acompanhe o programa em qualquer plataforma de podcast para saber mais sobre esta história inspiradora. Até breve. Muito obrigada às duas. Obrigado.